Olá pessoal, me chamo Vinícius Ramos e estou aqui para falar um pouco sobre o livro de Walter Ugumãe, O Filho de Mil Homens. O livro ele foi lançado em 2012 e conta a história de personagens que moram em uma vila, A região, o livro não fala, mas que eles moram numa vila em que ela é cercada por padrões e preceitos que são ditados pela sociedade. Inicialmente, o autor apresenta a história do personagem principal, que é o Crisóstomo. Crisóstomo ele se sente sozinho, ele já tem seus 40 anos de idade. Ele se sente sozinho por não ter um filho, sendo que essa solidão que ele sente, ele acredita que vai ser completada quando ele tiver um filho, E acaba com que o autor começa a discorrer sobre essas questões relacionadas à solidão, a busca de você enquanto ser humano, de você se encontrar, Até que certo ponto o livro apresenta o jovem Camilo. Camilo ele é um jovem órfão, Em que no seu parto a sua mãe morreu, sendo ele criado pelo seu avô. Até que Camilo e Crisóstomo se encontram e Crisóstomo sente em seu coração que Camilo é o filho que ele tanto desejava, que tanto ele sonhava para que ele pudesse se sentir completo. E os dois começam a ter uma relação de pai e filho, Começam a se entrelaçar, se relacionar enquanto família, E o autor vai discorrendo isso muito bem, A escrita do autor é muito literária, Você consegue compreender. O texto ele é escrito em prosa, mas você sente um tom de poesia, O tom literário pensado pelo Walter Ugumãe é algo muito bem pensado, muito bem elaborado. Mesmo tendo achado seu filho, Camilo Crisóstomo, ainda se sente sozinho, Ele sente a falta de uma companheira. Até que o autor apresenta a outra personagem, que é a personagem Isaura, em que ela é adjetivada no livro, como a mulher enjeitada. Isaura ela foi criada por sua mãe, pelo seu pai, aos costumes da época em que a mulher ela tinha que se preservar até o seu casamento, não poderia ter relações sexuais. E Isaura estava prometida a um jovem, da região, sendo que os dois acabam tendo uma relação sexual e o jovem não quer continuar esse relacionamento, Não quer firmar um compromisso, um compromisso sério, um futuro casamento. E acaba com que eles se acabam se separando, E Isaura fica conhecida como a mulher enjeitada, por ter sido rejeitada pelo então futuro marido. E acaba com que ela não tem um relacionamento muito bom com a sua família, principalmente com a sua mãe. O livro retrata que já não era muito bom. E após esse fato, quase que as duas mal se comunicavam, porque a mãe se sentia traída, porque Isaura não correspondeu às suas expectativas. No decorrer da história, acaba que o autor apresenta mais um personagem chamado Antônimo, em que ele é um jovem homossexual e ele acaba conhecendo Isaura e os dois acabam se casando, Eles se casam, sendo que para ambos não é um casamento de amor, mas um casamento de fachada, em que Isaura tinha que acabar com essa fama de mulher enjeitada e ele tentar reduzir essa fama de um homossexual, um homem marica. E acaba que eles se casam e após um mês de casamento, o Antônio ele foge, deixando Isaura sozinha mais uma vez. E acaba que Isaura começa a se aproximar um pouco de Crisóstomo, mas só que ela se sente um pouco apegada ao seu ex-marido. Depois de um certo tempo, o Antônimo volta pedindo perdão a Isaura para que eles pudessem retornar, mas acaba sendo um retorno só de fachada, Porque na verdade eles nunca foram um marido e uma esposa. E acaba que eles começam a se reunir, se interligar, esses três personagens. E Camilo vê isso não com bons olhos, porque ele foi ensinado que o homossexual naquela época não era uma pessoa digna de ter uma família, Uma pessoa de estar em um relacionamento familiar. E acaba que eles começam a se interligar, E Antônio ajuda a enaltecer a Isaura, rejuvenescer a beleza de Isaura, em que ela se sente muito abatida. Ela não tem vontade de começar a se embelezar para o seu
Então o futuro marido, que seria Crisóstomo, né, porque o casamento dela teria sido anulado com o Antônimo, e Antônimo ele começa a ajudar a Isaura a se despertar como mulher, né, despertar sua beleza interna e externa, para que ela pudesse começar a se relacionar com o Crisóstomo, né? E acaba que os dois vão se relacionando nessa conjunção familiar nova. E, cara, esses personagens até esse momento, né, eles são muito marcados pela a exclusão social, né? Cada um com sua determinada exclusão pela sociedade que impõe certos padrões, mas só que todos têm essa vontade de amar, né? Camilo tem, Crisóstomo tem essa vontade de ter o amor de um filho, e de dar e de receber esse amor. Isaura tem a vontade de ter o seu companheiro, o seu esposo. Crisóstomo tem a vontade de ter a sua esposa. Antônio, essa compaixão que ele tem por Isaura, e ao mesmo tempo essa pulsão do homossexualismo que ele tem dentro de si. Ele tem que se controlar pela questão da sociedade ser uma sociedade preconceituosa e não saber respeitar as diversidades. E dando continuidade ao enredo da história, Crisóstomo ele toma uma iniciativa, né? Ele acaba pedindo Isaura em namoro e Isaura acaba aceitando. Aí a partir daí todos os personagens citados anteriormente, eles começam a viver mais ligadamente, né? Eles começam a construir o que o livro chama de a família inventada, né? Uma família inventada, porque é uma família que contrapõe os preceitos e padrões que a sociedade estabelece. E a partir daí, Isaura acaba tendo a ideia de realizar um jantar para reunir todas essas pessoas, para que eles pudessem conversar, ter um momento de diálogo entre si, né? E sendo que Camilo, o filho de Crisóstomo, ele começa a ter uma certa resistir contra esse jantar, né? Porque ele vê o personagem Marica, né, que seria o homossexual da história, não cabendo nesse lugar de família, porque ele foi ensinado que essas pessoas não teriam direito de construir uma família ou fazer parte de uma família. Mas só que no decorrer da história, o autor ele vai apresentando, né, vai discorrendo muito bem, até que Camilo ele acaba aceitando o Antônimo na história, né? Ele acaba aceitando ele dentro da família nova, né? A família inventada. E Crisóstomo vai apresentando aos personagens e ao seu filho Camilo que a família é um organismo complexo e variado, né? Para que Camilo possa entender que na família não cabe padrões e preceitos, mas que cabe o amor, o respeito, a compaixão um com o outro, né? O respeito um com o outro. E acaba que ele acaba aceitando o Antônimo na história, né? E a partir daí, o livro ele vai se encaminhando para seu encerramento, em que o autor ele fala que todas as pessoas são filhos de 1000 pais e filhos de 1000 mães, em que cada um tem o seu papel na sociedade, em que cabe respeitar as diversidades e não estabelecer padrões, exigir das pessoas o que elas não são, mas que elas possam se reconhecer como ser humano, que elas possam viver em sociedade, mas cada um respeitando um a si, cada um dentro do seu quadrado, né? E assim, o Walter Ugman, ele escrevendo esse livro, é um livro em que de uma boa leitura, né, uma leitura fluida em que você consegue compreender o enredo da história. Por isso que você às vezes se perde um pouco, né, porque cada capítulo vai relatando cada história, mas só que no decorrer do livro você percebe que essas histórias elas estão interligadas entre si, né? Cada capítulo quer provocar você a refletir sobre tal temática, a fazer que você venha rever aquilo que você acha como certo, aquilo que você dita como um padrão a ser seguido. E também o autor ele traz de uma forma bem peculiar sua, né? Trata sobre temas bastante atuais, que é essa questão do homossexualismo, essa questão dessa nova família, né, que vem surgindo aí, né? E de uma forma bem peculiar dele. E eu acho que ele foi bem sucedido naquilo que ele propôs
no objetivo desse livro, da publicação desse livro, e recomendo a leitura. Quem puder ler esse livro, é uma ótima leitura de leite para você ler com calma, você se debruçar na escrita de Walter Hugo Mãe, que é uma escrita excelente. Cada linha ali é bem pensada, bem planejada, e esse tom poético que ele tem, né, de poesia nas suas escritas é maravilhoso, né? Então, esse livro é maravilhoso e espero que vocês tenham desejo de procurar ler eles, né? E tchau, até a próxima.